Boa tarde, primeiro ano. Então, hoje nossa aula vai ser de História e Geografia, né? No dia 18/8. Olha que legal, nós vamos falar sobre o folclore brasileiro. Tia Carla, mas o que significa folclore? É o que nós vamos aprender hoje, aprender um pouco mais sobre esse assunto. Então, no dia 22 de agosto desse mês, nós vamos comemorar o Dia do Folclore. Ou seja, essa é a data em que aconteceu a criação de comemoração do folclore, 22 de agosto, tá? Mas não foi criado agora, isso foi criado no ano de 1960. Então, para as pessoas terem oportunidade de celebrar os personagens e incentivar os estudos na área. Então, o que é folclore? Então, folclore nada mais são do que lendas, ou seja, são representações folclóricas que podem ser manifestadas por meio de ações individuais ou coletivas. Como assim, tia Carla? São costumes e tradições que passam de uma geração para outra geração. A minha mãe acreditava no lobisomem, ensinou para mim, que eu vou ensinar para os meus filhos. Isso é passar de geração em geração, tá? São crendices populares que as pessoas acreditavam piamente que aquilo era verdade, que o lobisomem era verdade. Ou, igual lá no Amazonas, a lenda do boto, né? Que ele se transforma em homem, né? Então as pessoas acreditavam tanto nisso que aí não só aquele estado passou a acreditar, mas passou a ser uma lenda folclórica para o país todo, né? No Brasil todo. Então isso é folclore, é a cultura que se manifesta trazendo aí a cultura, a identidade de um povo, seja do Amazonas, seja aqui do Rio de Janeiro, seja de Recife, seja da Bahia, cada lugar tem uma lenda, eles acreditam em algo, tá bom? Criação do folclore. Como eu já disse, o folclore, ele foi... o Dia do Folclore aqui no Brasil surgiu por meio de um decreto. Quem que fez esse decreto? Foi o presidente Roberto Castelo Branco, em 1965, tá? Então, o que ele decreta lá? O que está escrito nesse artigo que o presidente publicou? Será celebrado todo ano, no dia 22 de agosto, em todo o território nacional, ou seja, em todo o Brasil, o Dia do Folclore. Então, a data da publicação da Carta de Thomas é 22 de agosto. Foi escolhido, então, para comemorar o Dia do Folclore, dia 22 de agosto. Então, todo dia 22 de agosto, a gente comemora o folclore. Quais são as características? O que a gente olha para identificar se é folclore ou não? Então, tem alguns elementos. O primeiro, ninguém sabe, anonimato é que ninguém sabe quem começou com folclore, com uma lenda. Ninguém sabe, tá? Então, ele é um elemento importante para definir se algo faz parte do folclore ou não. É não saber quem que inventou essa lenda. Por exemplo, do lobisomem, quem inventou? Ninguém sabe, só sabe que ela existe hoje, tá? Um começou, outro começou, todo mundo fala sobre isso, mas ninguém sabe ao certo quem começou. Segundo elemento, segunda coisa, os elementos são parte do folclore, tem que ter aceitação coletiva, ou seja, todas as pessoas, ou bastante pessoas, têm que conhecer ou já ter ouvido falar sobre essa lenda. Por exemplo, como eu já estou usando o lobisomem, se você perguntar, a maioria das pessoas já ouviram falar sobre o lobisomem. Pode até não acreditar, mas já ouviram falar, tá? E isso é transmitido de geração em geração pela oralidade. O que é oralidade? É o papai e a mamãe conversando, ensinando para os filhos, falando. Isso é oralidade, tá bom? Então, é um dos elementos, é uma característica do folclore. E ele surge, outra característica, de maneira espontânea.
Ou seja, não é obrigado a acreditar ou não. Você acredita se você quiser. É algo espontâneo, não é obrigatório, tá bom? Agora vamos a alguns personagens do folclore brasileiro. Então, o folclore deram origem a algumas histórias. E esses personagens aqui, olha só. Boto. Então, eu já falei, o boto vem lá da região amazônica. Olha só. O boto. Da região amazônica. Ele é conhecido pela denominação boto cor-de-rosa ou uau-iará, tá? Então, o que eles acreditam? De acordo com a lenda, na noite de festas juninas, o boto, ele sai do rio da Amazônia e transforma-se num homem muito atraente. E seu objetivo é conquistar as mulheres para levá-las para o fundo das águas junto com ele, tá? Então, lá na Amazônia, eles falam que o boto é pai de todos os filhos que as mães não sabem de quem é o pai, tá? É uma lenda. Depois nós temos outro personagem, o Saci, tá? O nome do Saci tem origem tupi-guarani, ou seja, indígena, tá? É um nome indígena, escolhido pelos índios, vem lá das tribos indígenas. Então, ele é um dos mais conhecidos. Quem já assistiu a esse Sítio do Pica-Pau Amarelo conhece o Saci. Ele é representado pelo quê? Por um menino de uma perna só. E esse menino é levado, apronta todas. O que ele usa? Ele usa um cachimbo na boca, tá? E ele usa esse gorro aqui que a gente chama de carapuça vermelha. Não é do Papai Noel. Papai Noel usa um gorro, ele usa uma carapuça vermelha, que lhe dá alguns poderes mágicos. Por isso que ele apronta. Olha aqui ó, o redemoinho que ele fez, tá? Esse é um dos personagens, Saci Pererê. Depois nós temos aqui um outro personagem, a mula sem cabeça. Então, ele é um monstro folclórico, né, brasileiro, que quando uma mulher namora um padre, né, a mula sem cabeça é um monstro folclórico que se manifesta quando uma mulher namora um padre. Então, quando o padre namora uma mulher, ele se transforma numa mula sem cabeça, tá? E ele solta fogo pelo pescoço, né? Assusta não só as pessoas, como os animais. Mas isso é uma lenda, tá? Então, ó, aqui também nós temos o Curupira. Olha, o Curupira, ele é defensor da natureza. Ele vive nas matas brasileiras. Olha a cor do cabelo dele, é vermelho. Olha os seus pés, ele é virado, né, no sentido contrário do nosso, o pezinho dele é para trás, tá? O nome Curupira também é de origem indígena, tupi-guarani. E qual é a função? Ele tem a função de espantar quem quer destruir as matas, tá? Ele cumpre isso quando ele escuta o som de assovios, tá? Ele emite sons de assobios e as pessoas têm medo lá nas matas quando escuta assovio, porque acham que é um curupira. Outro que eu já falei, lobisomem. O lobisomem tem origem europeia, já não é do Brasil, tá? Retrata um monstro violento em formas humanas e de lobo. As pessoas acreditam que as mulheres que tinham 7 filhos, quando ela ia ter o 8º filho, ou seja, o filho de número 8, o 8º nasceria lobisomem. Em noite de lua cheia, ele se transforma num lobo. Isso é uma lenda, tá? E temos aqui a Cuca. Quem também já assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? É um personagem criado pelo nosso autor brasileiro, Monteiro Lobato. E quem não se lembra da música, cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá, tá?
é um dos principais seres do folclore brasileiro. Por quê? Porque quem criou esse personagem foi um autor brasileiro dos livros infantis, Monteiro Lobato, que adaptou o livro também para televisão, né? No Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Aí, ó, a Cuca, né? Se originou através de outra lenda, a Coca, uma tradição trazida para o Brasil na época da colonização. Então, de vez de ser a Coca, ficou a Cuca, tá bom? Quem é a Cuca? Ela é uma velha feia que tem forma de jacaré e que rouba as crianças desobedientes. Isso é só uma lenda. Aqui está a fonte de onde a tia tirou, tá? Aí nós temos aqui cantigas e um vídeo que você vai assistir na sua casa, tá bom? Temos o registro de casa, no anexo, registro para o caderno de aula, o caderno de casa. Que você consiga entender, que você escolha um dos personagens e escreva 2 personagens. Você vai escolher, desde que a tia colocou, e vai escrever sobre eles no seu caderno de casa. Vai fazer uma frase sobre um personagem, depois você escolhe mais um e escreve uma frase sobre ele. Então, que você tenha uma boa aula e tenha aprendido um pouco mais sobre o nosso folclore. Até a próxima!